O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Está no ar com Felipe Figueiredo e Matias Pinto, o Fronteiras Invisíveis do Futebol, o podcast que desvenda a geopolítica do planeta Bola. Boa alvorada, ouvintes da Central 3. Está começando mais uma edição do podcast Fronteiras Invisíveis do Futebol, mais uma parceria aqui da casa com o xadrez verbal do meu amigo Felipe Nobre Figueiredo. E aí, Fi? Agora você veio me chamar de amigo, mas fora do ar, o senhor estava fazendo comentários desabonadores e clubistas que eu vou omitir. Começou o programa, acabou o clubismo. Mas eu só quero deixar isso claro. Bem-vindos aos nossos ouvintes, o segundo programa sobre a Turquia, de 3, talvez 4, mas assim, só para deixar claro, tá, pessoal, não será na ordem, tá? O próximo programa não será sobre a Turquia, pois teremos convidados especiais, tanto no próximo programa quanto os próximos sobre a Turquia, mas vamos fazer mistério, não vamos falar nada. Lembrando que tudo que vocês ouvirem aqui, vocês podem acompanhar com o dossiê visual lá em xadrezverbal.com para ajudar nas referências. Antes da gente seguir, meu caro Matias, alguns comentários. Primeiro, um comentário bem grande, bem legal do Felipe Lourenço Lima, um abraço para ele, que disse que o ABC de Natal excursionou em 73 por 108 dias. É o clube de futebol que permaneceu mais tempo fora do Brasil, porque na época estava suspenso pela CBD por 2 anos por ter utilizado jogadores irregulares em um jogo contra o Botafogo pelo Brasileiro de 72. Aproveita e manda um abraço para o nosso ouvinte e parceiro aqui do Baião de 2, o D. Oliveira Júnior, que é grande torcedor do decacampeão Potiguar. E nessa excursão do ABC de Natal, o clube passou pela Turquia, ganhou do Fenerbahçe por 1-0, perdeu para o Altay por 3-2 e empatou com o Manisa por 0-0. E ele também lembra que o Kazim Richards, que joga pela seleção turca, é inglês de nascimento, atualmente joga no Celtic, porém sua mãe é turca. Mandar também um abraço para o Lucas Oliveira, para o Rodolfo de Moura. O Carlos Castro gostou muito da sua dica cultural, Matias, o Cabeça de Turco, e disse que o livro também analisa um aspecto que a gente infelizmente esqueceu de citar, que os trabalhadores turcos, muitos foram contratados para limpeza de locais de alta concentração radioativa nas centrais nucleares alemãs. Ou seja, um emprego, obviamente, perigoso, insalubre, e que, por isso, muitos desses imigrantes eram colocados nesses postos de trabalho. E, finalmente, um abraço para Renata Vitor, mandou uma mensagem lá no Facebook, sugerindo o filme Almanaya, bem-vindos à Alemanha. Almanaya, que é a pronúncia de Alemanha pelos imigrantes turcos, que é ela disse, palavras dela, tá, gente? Eu não assisti o filme, porém tô aqui repercutindo a dica da Renata Vitor. Ela disse que o filme é uma comedinha romântica com tons de drama, ou seja, um filme meio água com açúcar, porém é um filme interessante para ver a vida dessas famílias já que o filme conta a história de uma família por 3 gerações na Alemanha. E finalmente mandar, como sempre, um abraço para todo mundo da comunidade Karsug Mania, melhor comunidade de futebol do Facebook. Entre eles está o Pedro Rocha, nosso ouvinte também aqui no Fronteiras Invisíveis do Futebol. Ele que é homônimo do Verdugo, grande jogador do São Paulo, Peñarol, seleção uruguaia. Também mandar um abraço para o Marcelo Silva Lima, que está sempre na audiência. E também ao Gustavo Pedroso, que me complementou minha informação, lembrando que o K do AEK é referência a Constantinopla. Felipe, semana passada a gente terminou o programa ali nas vésperas da Primeira Guerra Mundial, então vamos retomar essa história. A história. Bueno, estamos na Europa, começo do século XX, os impérios em expansão e resulta na Primeira Guerra Mundial. Exatamente, meu caro Matias. E como a gente falou, o Império Turco-Otomano, por razões comerciais, geopolíticas e territoriais, entrou na guerra do lado da Alemanha. A Alemanha que tinha um grande intercâmbio comercial com o Império Turco-Otomano. Nós temos a ferrovia Berlim-Bagdá,
como um grande exemplo dessa ligação geopolítica, e principalmente o Império Turco-Otomano queria principalmente ficar do lado contrário, digamos assim, do Império Russo e do Império Francês, que eram alguns dos seus principais adversários em sua expansão, ou então, melhor dizendo, na partilha do Império Turco-Otomano. Então o Império Turco-Otomano ficou no que se convencionou chamar as potências centrais, junto do Império Alemão, da Áustria-Hungria e, posteriormente, a partir de 1915, da Bulgária, que até pouco tempo atrás tinha sido inimiga do Império Turco-Otomano. E, como todo mundo deve saber, esse lado é o lado que perdeu a Primeira Guerra Mundial. Né? Algumas das batalhas que se diz... talvez a batalha de mais destaque envolvendo o Império Turco-Otomano na Primeira Guerra Mundial seja a Batalha de Galípoli, onde milhares de tropas britânicas, e principalmente do Império Britânico, da Austrália e da Nova Zelândia, foram massacradas na Península de Galípoli, num plano louco do Lorde do Almirantado da época, um tal de Winston Churchill, um nome que vocês já devem ter ouvido falar, que queria invadir a Alemanha, digamos assim, pela porta de trás. Ele queria tomar Constantinopla, ou Istambul, subir pelos Balcãs e conseguir abrir uma nova frente contra os seus inimigos. E justamente pelo risco da operação que ele teria usado muitas tropas coloniais, por isso que esse tal de Winston Churchill não tem uma boa reputação até hoje na Austrália e na Nova Zelândia. Tem um filme muito ruim sobre isso com o Mel Gibson, é um dos primeiros filmes do Mel Gibson. Lembrar que o Mel Gibson é australiano. Exatamente, Mad Max é um filme australiano. Porém, tá uma dica aí, caso alguém queira ver, tal, mas o filme em si é ruim. Porém, nós temos várias outras batalhas, inclusive batalhas em locais sagrados, né? Como, por exemplo, nós tivemos a campanha de Jerusalém, que envolveu inclusive tropas do Império Alemão, né? A gente costuma associar a luta na África, a luta no deserto, apenas a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, melhor dizendo, mas a Primeira Guerra Mundial nós também tivemos, inclusive com tropas alemãs na região. Nós tivemos 2 batalhas em Gaza, que atualmente é uma das principais cidades da Palestina, uma cidade controlada pelo Hamas, tema de muita controvérsia. Então nós temos sim muita luta na região do Oriente Médio como um todo, né? A questão do Lawrence da Arábia, a dissolução do Império Turco-Otomano, o levante dos povos árabes contra o domínio turco-otomano, e nesse contexto da Primeira Guerra Mundial, pelo fato de diferentes alianças terem sido formadas, muitas guerrilhas, tropas irregulares, que nós temos o massacre por parte dos turco-otomanos de populações assírias, no norte do atual Iraque, populações gregas, especialmente nos domínios europeus do Império Turco-Otomano. Lembrando que a Grécia e a Turquia, além de um histórico de rivalidade, os gregos lutaram do lado britânico na Primeira Guerra Mundial, e o genocídio armênio, né, que no passado nós tivemos 100 anos do genocídio armênio, em 1915, que até hoje a Turquia nega reconhecer como um genocídio, justamente nessa retórica de que foi uma questão de guerra. E justamente nessa semana, né, que se lamenta, né, se lembra dessa data. Exatamente, né? Só que nesse ano agora são 101 anos. Né? Os armênios, no caso, eles lutavam do lado do Império Russo, tanto que posteriormente a Armênia foi uma república soviética, nós tínhamos uma série de guerrilhas, então a justificativa turca para o genocídio, que foi um genocídio, nós tivemos deslocamento forçado, tivemos execuções sumárias, enfim, tudo isso é bem documentado, é bem narrado, e nós já abordamos e vamos abordar mais ainda no Xadrez Herbal, no outro podcast, que nós tivemos genocídio armênio nesse contexto da Primeira Guerra Mundial. E após a Primeira Guerra Mundial, com a derrota do Império Turco-Otomano, ele foi esfacelado e principalmente dividido. Né? Nós tivemos, por exemplo, o levante árabe durante a guerra, era inclusive com a promessa britânica de que seria fundada a Arábia, né, o país deles, mas isso acabou não acontecendo. Porém, nós tivemos o surgimento de diversos territórios independentes ou autônomos, ou então partilhados entre os impérios europeus. Né? O caso mais famoso é o Tratado de Sykes-Picot, que divide o Oriente Médio ali entre França e Reino Unido. Se nossos ouvintes repararem, a fronteira ali entre Iraque, Síria e Arábia Saudita é uma linha reta traçada no mapa, né? Como acontece em muitas dessas fronteiras determinadas em partilhas ou
determinadas apenas por convenções políticas, sem obstáculos naturais determinando essa fronteira, né? Se a gente olhar o mapa dos estados americanos, por exemplo, especialmente os estados desérticos ali, Nebraska, Nevada, Oregon, é tudo um monte de linha reta, né? Então a mesma coisa acontece aqui. Então, com essa partilha do Império Otomano, esse desejo de partilha do Império Otomano, nós temos um levante turco, né? A guerra no Oriente Médio, a guerra em relação aos turcos, nós temos o armistício em 30 de outubro de 1918, o armistício de Mudros, só que os aliados queriam impor o Tratado de Sèvres em 1920, agosto de 1920, que dividiria o Império Turco Otomano, concedendo fatias territoriais para a Grécia, para o Reino Unido, para a França, e os turcos não aceitaram isso. Por isso que nós temos, na perspectiva turca, a chamada Guerra Turca de Independência, que também é conhecida como Guerra de Libertação, Campanha Nacional, e que era conhecida fora da Turquia como Levante Turco, que vai durar de 1919 até 1923, que foi combatida entre setores nacionalistas turcos contra essas tropas aliadas, e principalmente contra Grécia e Armênia, com apoio de Reino Unido, da Itália. Esses turcos nacionalistas eram liderados especialmente pelo exército e pelos jovens turcos, aqueles mesmos que a gente mencionou no programa anterior, que tentaram executar um processo de modernização da Turquia, de laicização da Turquia, de secularização do Estado turco. E esses setores nacionalistas militares vão organizar esse levante, essa guerra de independência, na qual eles vão chamar, em diversos frontes, contra os armênios, contra os franceses e contra os gregos. Até que nós teremos o Tratado de Kars, em outubro de 1921, assinado entre a Turquia e a União Soviética, como representante das repúblicas soviéticas da Armênia e do Azerbaijão, que vai pacificar as fronteiras orientais da Turquia, vai estabelecer as fronteiras orientais da Turquia, e finalmente o Tratado de Lausanne, em 1923, com as potências ocidentais, em que a Turquia vai ter mais ou menos o tamanho que ela tem hoje. Embora, se lá pelo Tratado de Sèvres, em 1920, a Turquia deveria ter sido muito menor, deveria ter sido muito mais partilhada. E quem era o principal líder dessas tropas nacionalistas, dessas forças militares nacionalistas turcas? É um cara que provavelmente já ouviram falar, o Mustafa Kemal Atatürk, que vai estabelecer a República Turca em outubro de 1923. Em março de 1924, o Movimento Nacional Turco vai abolir todas as últimas instituições otomanas, o sultanato, o califado vai ser abolido também, e nós teremos uma série de reformas do Atatürk. Primeiro, a transferência da capital para Ankara, que é a atual capital turca. Por que em Ankara? Porque Ankara era o seu quartel-general, justamente por ficar ali no meio da Turquia, ou seja, conseguir articular a guerra em todas as frontes, e uma distância da herança religiosa otomana, da capital ser em Constantinopla / Istambul. Por que eu estou falando / Istambul? Porque vai ser na presidência do Atatürk, que vai governar a Turquia de 1923 até 1938, será em 1930 que nós teremos a mudança oficial do nome de Constantinopla para Istambul. Antes os dois nomes eram utilizados, né? E justo também como um processo de turqueização das populações, dos nomes, o que vai gerar uma série de conflitos, como veremos na parte do mapa. Dentro desse processo de reforma, nós teremos reformas políticas, econômicas, culturais, com o estabelecimento de um sistema de ensino centrado no Estado, um ensino secular, não mais um ensino religioso, os direitos civis concedidos em pé de igualdade para as mulheres, também direitos políticos, ou seja, uma secularização, uma modernização do Estado turco, seguindo o modelo do Estado Nacional Europeu, que era visto como o modelo triunfante, especialmente após a derrota do Império Turco. E o sobrenome do Atatürk, né, quando a gente fala Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk significa pai dos turcos, que é um sobrenome / título que foi concedido a ele em 1934 pelo parlamento da Turquia, e é proibido que qualquer outra pessoa
tome esse nome, tome esse sobrenome. É exclusivo a ele. E esse movimento de reformas, que também, por exemplo, fez o turco ser escrito em alfabeto latino, não mais no alfabeto persa ou alfabeto arábico, também aboliu o fez, né, o chapeuzinho otomano, que a gente sempre comenta, né, que também é muito usado no Marrocos. Dentre essas reformas ficaram conhecidas como o kemalismo, que é uma vertente política muito evocada até hoje na Turquia, né, justamente por ele ser o pai da Turquia. Mais ou menos que nem o peronismo na Argentina, ou em menor grau o getulismo aqui no Brasil, né? Você vê campanha presidencial em 2014 e tinha programa eleitoral que evocava a figura do Getúlio, né? Enfim. Então nós temos aqui esse processo de modernização da Turquia e o período pós-Atatürk vai ser marcado pela Turquia tentando manter uma posição de neutralidade, inclusive na Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque o principal parceiro comercial da Turquia era a Alemanha. A Alemanha nazista, a República de Weimar e depois a Alemanha. Esses laços econômicos vindo desde o tempo dos impérios. Porém, a Turquia não desejava entrar no conflito, não desejava atender inclusive os pedidos alemães de quem entrasse no conflito, ou então pelo menos permitisse a passagem de tropas alemãs para invadir a União Soviética também pelo Cáucaso. Os aliados, percebendo que justamente pela sua posição estratégica, a Turquia é um elemento essencial nesse conflito, como será na Guerra Fria, por controlar os estreitos de Bósforo e Dardanelos, por ser a ligação entre Europa e Oriente Médio, a ligação entre Oriente Médio e Cáucaso. A Turquia tem uma posição geográfica extremamente importante. Nós temos a Conferência do Cairo, em 1943, que é considerada muito importante porque os aliados se comprometem a defender a Turquia de qualquer agressão alemã e se comprometem a reconhecer a integridade territorial turca, além de fornecer ajuda financeira, ajuda militar à Turquia, esse novo Estado turco. A Turquia vai declarar guerra à Alemanha e ao Japão em fevereiro de 1945, já no final da guerra. Mas por que isso aconteceu? Isso é o mesmo motivo, por exemplo, que a Argentina declarou guerra no final da guerra. Porque nós já tínhamos consolidado a ideia de uma nova Nações Unidas. E que ela seria formada pelas nações aliadas. Então tinha-se a ideia de que você precisava declarar guerra para a Alemanha para fazer parte dessa nova ordem. Então, tanto que a ONU, a Carta da ONU era assinada por 50 nações, e ela é fundada já com 51, né, com a Polônia. Então a Turquia ela declara a guerra à Alemanha e ao Japão de forma simbólica para poder entrar nas Nações Unidas, já no finalzinho da guerra. As relações com Moscou, por conta disso, por conta dessa presença aliada, já começam a azedar um pouco. A doutrina Truman, na década de 1940, tem como um dos principais focos justamente a região dos Balcãs e do Oriente Médio, tentar impedir uma expansão soviética, uma expansão comunista nessas regiões, e por conta disso os Estados Unidos passa a colocar muito investimento na Turquia, passa a pedir para poder usar bases na Turquia, poder colocar armas na Turquia. Que vai gerar inclusive a reação da Baía dos Porcos. Da crise dos mísseis. Isso. Exatamente, que a gente vai falar um pouquinho mais da Guerra Fria. Eu já adiantei um pouco. Não tem, né? Mas por conta disso, por conta dessa questão estratégica, da posição estratégica da Turquia ser muito importante, da doutrina Truman, a Turquia entra na OTAN em 52. No contexto da Guerra da Coreia. No contexto da Guerra da Coreia, mas é um dos primeiros países nessa expansão da OTAN, porque ela era um dos mais importantes. E ao lado da Grécia. Exatamente. Isso é um caso curioso, que é o inimigo de morte da Turquia, mas a ameaça da União Soviética fez com que a Turquia cedesse nesse aspecto. Exatamente. E esperava-se que os dois países na OTAN também estabilizassem ali o conflito entre os dois países. O que a gente sabe que não ocorreu. E a gente sabe que isso não ocorreu. Mas então, em 52, nós temos como marco, né, desse período, do fim do período da história, né, desse bloco, a entrada da Turquia na OTAN, que vai ser muito importante para todos os conceitos que a gente vai ver depois no mapa, como Guerra Fria e a identidade turca, né? A Turquia querendo entrar na União Europeia, todas essas questões, mas a gente vai ver mais para frente. Na quinzena passada a gente falou especificamente da seleção turca, né, conhecido como os Crescentes, por conta da bandeira nacional turca. Mas hoje a gente vai se atentar aos clubes de futebol da Turquia. O campo.
Felipe, falando especificamente do futebol turco, em relação aos clubes, vem 3 nomes na cabeça que são as 3 grandes camisas que representam o futebol por lá. Besiktas, Fenerbahçe e Galatasaray. Mas tem mais coisa por aí. A gente vai falar, obviamente, bastante desses 3 clubes, né? Se eu monopolizei a palavra na parte da história, agora o Matias vai brilhar, vai dar show, especialmente sobre os seus conhecimentos sobre as torcidas organizadas na Turquia, que se você acha que as torcidas organizadas brasileiras são agressivas ou muito presentes na vida pública, é que você não conhece a Turquia. Esse papo de torcida única aqui no Brasil é relativamente novo, na Turquia não. Então, porque... E sendo que lá na Turquia dá até para dizer que tem motivo, né? Mas em relação aos clubes turcos, o início do futebol de clubes na Turquia se dá em 1904, com a fundação da Liga de Constantinopla. Porém, caso o nosso ouvinte se lembre, é um período em que os turcos ainda não podiam praticar o futebol. Então, são 4 clubes que formam a Liga de Istambul, porém clubes fundados por franceses, britânicos e gregos, né, como o James Lafontaine e o Henry Pearce, que são os fundadores da Liga Constantinopla. E o primeiro campeão turco da Liga Constantinopla é o time do HMS Imogen FC. E se vocês já viram filmes ou assistiram Titanic, vocês sabem que HMS é His Majesty's Ship, navio de Sua Majestade, era um time formado por uma tripulação de marinheiros britânicos, né, que foi jogar a Liga de Constantinopla porque estava na região, então foi o primeiro campeão. Se não são marinheiros, são ferroviários. Não é sempre isso. Exatamente. E essa liga vai durar até 1923, quando, com a fundação da República da Turquia, como vocês viram, ou seja, a união, novamente, da história do futebol, teremos de 23 até 1951 a Liga Istambul, a Istanbul League, que foi um campeonato bastante interrompido por conflitos, tanto pela Primeira Guerra o campeonato anterior, desculpem, ele foi bastante interrompido também pela Primeira Guerra Mundial, pela Guerras Balcânicas. A Liga Istambul também chegou a demorar por conta da Guerra de Independência da Turquia. E já na Liga Istambul, que vai durar de 23 a 51, que nós temos, já despontam, como você disse, as 3 forças. O Fenerbahçe e o Galatasaray terão 15 títulos cada um, e o Besiktas terá 13 títulos dessa primeira liga turca de futebol. E aí, em 59, nós temos a fundação da Superliga, que dura até hoje. Então, entre 51 e 59, nós tivemos várias tentativas de formação de um novo campeonato, né, que comparando com o Brasil é tipo o Robertão, o torneio Roberto Gomes Pedrosa, né? Transição de Taça Brasil, Robertão até o Campeonato Brasileiro. Né? E aí, por conta disso, outra discussão que tem no Brasil, né, se esses títulos desse período no meio devem ser considerados, devem ser reconhecidos. E por isso que o Besiktas, teoricamente, ele tem 11 títulos, porém ele diz que tem 13. Porque nesse período ele ganhou 2 taças, que era a Copa Turquia, que eles declaram que é equivalente à Superliga. Porém, desde 59, só 5 times foram campeões turcos. O Galatasaray, 20 vezes, o Fenerbahçe, 19 vezes, o Besiktas, 11 vezes, que são os 3 times grandes de Istambul, e o Trabzonspor, que é de Trabzonde, que ganhou 6 vezes, e o Bursaspor, que é de Bursa, ganhou 1 vez. Ou seja, só 2 times fora de Istambul foram campeões turcos desde 59, e mesmo assim, juntando os dois, dão apenas 7 títulos. Para mostrar tanto a força, tanto dessas camisas, como Istambul, como o grande centro de poder, o grande centro econômico da vida na Turquia. Porque embora o centro de poder político seja em Ankara, a economia turca, o turismo turco, a bolsa de valores, tudo gira em torno de Istambul. Então, até por esse domínio econômico da região, os clubes de Istambul, isso é refletido no futebol, os clubes de Istambul acabam dominando. Desde 62... E uma questão também cultural, por serem mais europeizados, né? Exatamente, a gente vai falar disso também do derby. surge as rivalidades. Exatamente.
E aí, em relação à Copa da Turquia, a Copa da Turquia ela existe desde 62, e assim como dizem da Copa do Brasil, né, é o torneio mais democrático. Tanto que o Trabzonspor tem mais títulos que o Fenerbahçe, e nós temos vários outros times que foram campeões da Copa da Turquia. Inclusive o time da capital, o Ankara Gucu. Exatamente. E outros como o Antay, o Kocaelispor, que é um time de torcida grega, de fundação grega, desculpem. Então nós temos vários outros times que são campeões da Copa Turca, porém o campeonato turco é basicamente monopolizado pelos 3 grandes de Istambul. Em relação à Europa, o maior feito de um clube turco é justamente quando o Galatasaray é campeão da Copa da UEFA, que é a atual Europa League, em 2000, vencendo o Arsenal na final, com um tal de Tafarel pegando muito nessa final. Tafarel que hoje é preparador de goleiros do Galatasaray. Né? E um abraço, Tafarel. A gente tá te esperando para um dos especiais, se você estiver nos ouvindo. Já entregando um pouco aqui a surpresa. Opa! Né? Mas estamos aí em contato. E o Galatasaray também venceu a Supercopa da Europa, né? E você falou do Tafarel no gol, mas também tinha um tal de George Hagi no meio-campo. Ah, sim. Não, e outro brasileiro era o Capone. Sim. Tinha o Capone, tinha o Hakan Şükür no ataque. O Hakan Şükür, que é um dos maiores ídolos do Galatasaray e é o maior artilheiro da história do Campeonato Turco. E salvo engano, agora de cabeça, tinha outro romeno também, que era o Popesco, acho, na lateral direita. Sim, o Popesco também. Um abraço pro nosso amigo Rodrigo Lazaresco Madrid. E o Galatasaray naquele ano também venceu a Supercopa Europeia, que é aquele título de um jogo só entre o vencedor da Europa League e o vencedor da Champions League. E o maior feito do Galatasaray na Champions League foi chegar na semifinal na temporada 88-89. Que o Milan ganhou. Ah, sim, o Milan foi campeão, o trio de holandeses. Sim. O Fenerbahçe chegou mais longe nas quartas de final da Champions em 2007 e 2008. Treinado pelo Zico. Com um tal de Alex, com a 10. Um abraço para você, Alex, também. A gente está entregando muita coisa. Só não vamos entregar o do Besiktas. Mas o Fenerbahçe, por conta dessa rivalidade, dessa questão histórica, o Fenerbahçe coloca que é o primeiro time turco a ganhar um campeonato fora da Turquia. Porque eles ganharam a Copa Balcânica em 66 e 67. E curioso você citar a Copa Balcânica, que a gente vai falar do Besiktas agora, que o uniforme do Besiktas original era tricolor, né? Era vermelho. Então a gente vai esclarecer isso. Era vermelho, preto e branco. Mas o ouvinte mais atento percebe que, tirando o patrocinador do Besiktas que obrigou ele a vestir vermelho, até então ele tinha abandonado esse uniforme por conta das guerras balcânicas em 1912. Mas a gente vai esclarecer isso, Matias. Você está você está desinformando o nosso ouvinte. Você está apenas enfim, daqui a pouco a gente vai bancar os Mythbusters. Mas essa Copa Balcânica foi um campeonato que durou pouco tempo, que reunia o campeão turco, o campeão búlgaro, o campeão grego, o campeão albanês. E, enfim, mas o Fenerbahçe coloca que foi o primeiro time a ganhar fora da Turquia. E o Besiktas chegou nas quartas de final da Champions em 86, 87. Foi o maior feito do Besiktas fora das fronteiras turcas. Agora a gente vai falar mais especificamente dos 3 gigantes da Turquia, né? Primeiro pelo Galatasaray, por uma questão até cronológica que também é disputada na Turquia. O Galatasaray ele foi fundado em 1905 por alunos do Liceu de Galatasaray, que é a mais antiga instituição de ensino colegial na Turquia, fundada em 1481, e no geral só perde para a Universidade de Istambul, que foi fundada em 1453. É uma escola que reúne alunos de todo o país, os alunos com melhores notas no vestibulinho, vamos dizer, né? É uma escola de elite, que o seu currículo, inclusive, é bilíngue, é turco e francês. Afinal, é um liceu. E o seu nome vem da cidadela genovesa de Galata, que fica num distrito de Istambul. Galatasaray significa literalmente Palácio de Galata. Lembrando que os genoveses, os venezianos, eles tinham fortificações, tinham entrepostos comerciais na região por conta do comércio, inclusive chegaram a dominar a Crimeia na Era Moderna e tudo mais. Então tem essa herança italiana na região. E para me lembrar também na parte europeia de Istambul. Exatamente. E foi o primeiro time formado por turcos. Embora em 1905 os turcos ainda não pudessem jogar
futebol, como era um time de elite, rolava uma vista grossa. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão aí de luta de classes em Istambul. O Galatasaray até hoje tem esse estigma de ser um time elitista, um time dos ricos, embora, assim como no Brasil, né, por exemplo, o Fluminense e o São Paulo tinham esse estigma histórico, mas hoje os clubes de massa acabam tendo torcidas de todos os setores sociais. Isso acontece também com o Galatasaray. E o Galatasaray ele tem um recorde mundial, que é na temporada de 86-87, o Galatasaray foi campeão turco em 15 modalidades diferentes. Lembrando que o basquete é muito forte também. O basquete é muito forte, de muita rivalidade. O polo aquático, então, ele vôlei. Mano, isso aqui deve incluir pebolim, sei lá, porque assim, são truco, porque 15 modalidades diferentes, o Galatasaray foi campeão nacional no mesmo ano, na mesma temporada. E como a gente mencionou também, uma das estrelas do Galatasaray é também o maior artilheiro da história da Superliga, o Hakan Şükür, com 249 gols. E aí a gente vai para o Fenerbahçe, seu maior rival, que foi fundado em 1907, na região de Kadıköy, por operários portuários na parte asiática de Istambul. Então nós temos aqui uma distância geográfica e também uma distância de classe. Ele foi fundado por operários, ele foi o primeiro time a se tornar um time de representatividade turca, justamente porque muitos operários, sindicatos se identificavam com o Fenerbahçe pelas suas origens, só que ao contrário do Galatasaray, que recebeu essas vistas grossas das autoridades, o Fenerbahçe ficou 3 anos na clandestinidade. Porque os seus jogadores, eles eram presos, eles eram reprimidos pela polícia por jogarem o esporte proibido para os turcos. O Fenerbahçe, ele tem a camisa 12 aposentada, em homenagem à sua torcida organizada, assim como vários outros clubes fazem isso, né? Aqui no Brasil, se não me engano, o Atlético Mineiro... O Atlético Mineiro aposentou a 13. 13? A camisa 13. O Flamengo, acho que tem a 12 aposentada também. Mas enfim, e desde 2012, o Fenerbahçe tem uma aliança, uma boa relação, um convênio, digamos assim, com o Curitiba, um time brasileiro, por eles partilharem de um maestro, ídolo, capitão, craque, artilheiro, o Alex. E só falando o nome das torcidas, né, tanto de Fenerbahçe quanto do Galatasaray, depois a gente vai falar do Besiktas também, a principal torcida do Fenerbahçe chama Kill for You, e isso não vamos dizer, não é jogo de palavra, acontece. E enquanto que a do Galatasaray é a Ultra Aslan Leão, que é um dos símbolos do clube. E o derby, né? Talvez a gente vai falar do Besiktas, né? Por favor, torcedores do Besiktas não se ofendam, né? Mas o derby entre os dois clubes, né? É o Kitalar Arazi Derby, que seria o derby intercontinental, justamente por eles estarem em lados opostos do Bósforo, né? O Fenerbahçe ganhou 144 partidas, nós temos 116 empates e o Galatasaray ganhou 122, ou seja, tem aí uma margem boa até de vantagem para o Fenerbahçe nesse derby intercontinental. E a gente vai falar de alguns episódios em relação a esse derby, as torcidas, daqui mais para frente, como eu disse, o Matias vai mostrar todo o seu conhecimento. E finalmente o Besiktas, que foi fundado em 1903. Por isso que o Besiktas diz que é o primeiro clube da Turquia, coloca que é o último clube de Constantinopla, por isso seria o primeiro de Istambul. Porém, tem uma pegadinha nisso, já que o Besiktas ele começa a jogar futebol apenas em 1910. Né? Tanto que o nome do Besiktas era Besiktas Otomano Clube de Ginástica, né? Reunia praticantes de diversos esportes, né? Inclusive, principalmente luta greco-romana, né? A luta olímpica, os wrestlers. Mas o futebol só chega no clube em 1910. Por isso nós temos essa discussão também sobre qual seria o primeiro clube de Istambul, aí a rivalidade entre Besiktas e o Galatasaray. E aí entra a questão das cores, meu caro Matias, né? Que você já contou a lenda para os nossos ouvintes, porém... Quando nós tivemos o 100º aniversário do Besiktas, em 2003, o centenário do clube, eles fizeram uma grande pesquisa, uma série de documentários, tal, porque tinha essa história de que as cores originais do Besiktas seriam vermelho e branco,
e que foram trocadas para preto e branco como um luto pelos mortos na Guerra Balcânica, e que eles só voltariam a usar o vermelho quando aqueles territórios fossem reconquistados. Existia esse discurso, digamos assim, nacionalista na torcida do Besiktas durante muito tempo. Só que, com análise das primeiras imagens e análises feitas com tecnologia moderna, descobriu-se que desde o início era preto e branco mesmo. Até porque a impressão, a confecção em vermelho era muito cara. Tanto que nessa época, como você disse, por conta do contrato com a Vodafone, né, que inclusive o novo estádio do clube é Vodafone e tal, e as cores da Vodafone é o vermelho e branco, aí a Vodafone pediu para voltar a usar o vermelho na camisa deles, eles deixaram. E fez uma camisa inteira vermelha. Mas essa lenda, ela foi muito forte nos anos 90, porque as cores do Galatasaray são grená e amarelo. E tem uma famosa rede de fast food que usa cores parecidas. É um fast food de origem escocesa. O MC Donald's. E quando o MC Donald's foi abrir uma lanchonete no clube, na sede do Besiktas, falaram, não, vocês não vão usar as cores do Galatasaray, meu irmão. E tem foto disso. Tem foto, entendeu? Então, é uma das poucas redes, se não a única rede, franquia dessa rede de lanchonete que não usa as cores originais. Exatamente, é preta e branca. Então essa história nos anos 90 ganhou muita força da origem do preto e branco. Né? Mas depois descobriu-se que era uma lenda, era um discurso nacionalista, era um discurso que acabou se tornando verdade, mas e aí por isso o Besiktas voltou a usar vermelho, embora ele sempre tenha tido o vermelho no seu símbolo, o vermelho da bandeira turca. O Besiktas também é do lado europeu de Istambul, e se foi o primeiro campeão da nova liga em 1924, do novo campeonato turco após a República, e o apelido do Besiktas, do time como um todo, é Águias Negras, por conta de um evento em 1941, em um clássico em que a torcida teria começado a evocar essa figura das Águias Negras, num clássico contra o Galatasaray. O Besiktas durante muito tempo jogou no estádio Inonu, que foi um dos principais líderes turcos, foi o líder turco durante a Segunda Guerra Mundial, ou seja, esse processo de maior aproximação da Turquia com o Ocidente, era o cara que batizava o estádio turco, e o estádio do Besiktas, melhor dizendo, e a Armênia, o Besiktas tem uma fatia da torcida armênia, inclusive o Besiktas atualmente conta com um jogador de origem armênia, que nasceu em Istambul, porém joga pela seleção da Armênia, que é o Ozbilis, que é visto até como tanto um gesto para essa torcida armênia do Besiktas, como disse, a gente vai falar mais das torcidas daqui a pouco, mas também como uma tentativa de reconciliação entre turcos e armênios. Inclusive tem clubes turcos que proíbem jogadores armênios. E a torcida do Besiktas, entre as três, pode ser considerada a mais progressista, inclusive tem uma facção que chama Karsi, que é bem anarquista, e eles têm uma amizade de longa data com a Gate 4 do PAOK. Então imagina só, uma torcida turca tendo aliança com uma torcida grega. A gente também vai falar dessa rivalidade das torcidas gregas e turcas, mas no caso do Besiktas eles têm essa amizade com o PAOK. Tá certo que o PAOK também tem setores mais conservadores que têm amizades com o CSKA de Moscou e o Partizan Belgrado por uma questão religiosa, de fé ortodoxa. E finalmente, só para fechar, nós temos um outro clube de Istambul, um pequeno clube, o Kanspaspor Kulubu, que fica no distrito de Istambul de Beyoğlu, e o nome do estádio deles é Recep Tayyip Erdogan, o atual presidente, ex-primeiro-ministro, e conhecido aqui no xadrez herbal como Erdogolum, né, por ser um projeto aí de ditador e por parecer o Gollum. E Erdogolum, que também recentemente inaugurou a nova arena do Besiktas, que só para o pessoal não perder o costume, teve tumulto depois. Enfim, agora falando um pouco mais das torcidas, meu caro Matias, e aí a gente entra no seu ramo. Só para marcar, o primeiro tumulto generalizado, a primeira batalha campal que se tem registro no futebol de Istambul foi num amistoso em 1934.
entendeu? Assim, os caras não estão pra brincar há muito tempo, né? No Brasil tem essa coisa, não, o futebol antigamente era mais cordial, o palmeirense e o corintiano sentava lado a lado, nos clássicos da década de 60. Na Turquia nunca teve isso. Mas isso daí também é mentira. É só ler o Negro no Futebol Brasileiro, livro do Mário Filho, que você vê que tem registro de briga de torcida na década de 1910. Esse Mário Filho, ele batiza um estádio, não é? Batizava, né? Um ex-estádio. Virou um tal de era no Maracanã. Rio de Janeiro, né? Esse estádio que deixou de existir. Enfim, falando das torcidas agora, já citei o nome das principais facções de cada um e alguns episódios que simbolizam também essa questão geopolítica. Eu acho que um dos principais aconteceu na véspera da partida de ida da semifinal da UEFA Cup, quando o Galatasaray saiu campeão e enfrentou o Leeds United. Os torcedores do time de Yorkshire ocuparam ali a praça Taksim, né, no centro de Istambul, que a gente vai citar também daqui a pouco, se só aguardar. E dois torcedores do clube inglês fizeram sinais provocativos com a bandeira turca. E esses dois torcedores foram assassinados, esfaqueados, né? O Christopher Lotus e o Kevin Spade foram esfaqueados por 15 torcedores do Galatasaray, e um deles, o Ali Umit Demir, foi declarado culpado por esse assassinato, e inclusive virou uma grande questão diplomática, ainda mais porque a final acabou sendo com o Arsenal e teve também conflitos na partida única, né, que, se eu não me engano, foi em Copenhague. Outro inglês que também marcou seu nome tristemente na história do clássico foi o ex-jogador do Liverpool, o Graham Souness, que era treinador do Galatasaray, e em um jogo em 96 ele fincou a bandeira do seu clube no estádio rival. No estádio Fenerbahçe. No estádio do Fenerbahçe. 3 anos depois, um célebre torcedor do Galatasaray, o Rambo Okan Yakaland, se escondeu no estádio do Gala, nas placas de publicidade. Não, ele era torcedor do Fenerbahçe. Do Fenerbahçe, perdão. Ele se escondeu nas placas de publicidade antes do jogo, e antes do apito inicial ele invadiu o campo com uma bandeira do Fenerbahçe e um facão, mostrando para que ele veio. E o apelido do torcedor era Rambo. Era Rambo. Falando também, né, dessa rivalidade entre turcos e gregos, numa partida pela Copa UEFA de 2002 entre o Fenerbahçe e o Panathinaikos, a torcida do Fener levou um bandeirão gigantesco com a imagem do Mehmed II, conhecido como o Conquistador. Afinal, foi ele que conquistou Constantinopla, como falando no programa anterior. E com os dizeres Istanbul since 1453. Né? Lembrando que, teoricamente, a Constantinopla era uma cidade grega, né? O Império Bizantino, então por isso essa alfinetada. E agora, falando do estádio da Praça Taksim, inclusive esse episódio que o Felipe falou em 34 foi no antigo Taksim Stadium. Em 2013, nos protestos, né, contra o governo, as 3 torcidas se juntaram, e inclusive esse episódio pode ser acompanhado pelo documentário Istanbul United, que passou aqui no Cinefute, e você consegue baixar ele pagando alguns reais pelo YouTube. A gente coloca o link depois para quem se interessar. E se você souber usar o Google, dá pra não pagar nenhum real também. Tem os torrents também, mas é que é um filme independente, então acho que tem que prestigiar. Vale a pena prestigiar pelos meios legais. Mas isso mostra justamente a força das torcidas na Turquia, a força inclusive no sentido físico da coisa, né? Já que você tinha uma grande repressão policial, e a polícia na Turquia, ela afina para as torcidas organizadas. A palavra é essa. A única palavra que a gente pode usar é essa. Você citou também essa aliança do Fenerbahçe com o Coritiba, e por conta desse episódio do Gala com os torcedores do Leeds,
criou-se uma aliança macabra entre os torcedores do Galatasaray com o do Millwall, que é um afamado time inglês, justamente por conta do hooliganismo, e depois do episódio eles começaram a vestir camisas do Galatasaray quando enfrentavam o Leeds. Então, e tem a questão também que você falou da questão de alianças, ou então rivalidades ferrenhas com torcidas gregas e torcidas sérvias também, né? Que é outro país onde o hooliganismo é muito forte, e certamente muita gente sempre sugere para a gente falar aqui no Fronteiras, e obviamente a gente vai passar bastante pelos Balcãs e pela ex-Yugoslávia. Essa questão do hooliganismo na Turquia é extremamente forte como instituição, digamos assim. E os turcos são conhecidos em toda a Europa, os torcedores turcos, pelo uso de armas brancas, né? Inclusive... Uma velha faca. Isso faz parte da cultura turca. E em relação ao Besiktas, né, que a gente falou de ter uma parte da torcida que é Armênia, e o clube ter uma proximidade com a Armênia, o nosso querido Biratan Leal mandou, inclusive, que uma das torcidas das torcidas do Besiktas, um dos seus principais líderes é armênio, que é o Alen Markarian. Se vocês digitar... mesmo sobrenome do técnico uruguaio. Se vocês jogarem o nome dele no Google, vocês vão ver que a carcaça do rapaz é bem anabolizada, e ele inclusive foi preso recentemente. Ele lidera uma torcida que foi fundada em 82, e ele foi preso por conta de uma partida de basquete. Né? Como você disse, o basquete lá, essa rivalidade também é muito forte. Você vê os ginásios de basquete, os caras se transformam aquilo lá no estádio, com sinalizador, com fumaça e tudo mais. É torcida única muito antes do que o futebol. Né? E só para essa parte das torcidas, segundo uma pesquisa de 2012, o Galatasaray seria o time mais popular da Turquia, com 41% dos torcedores. Porém, essa pesquisa eu não sei se ela foi na Turquia como um todo ou apenas em Istambul. O Fenerbahçe vem em segundo com 35%, o Besiktas em terceiro com 16% e o Trabzonspor com 5%. Eu estou arredondando aqui os números, tá, gente? Então, só para constar aí o tamanho das torcidas de cada clube. Bueno, vamos passar agora para o quadro das atualidades. O mapa. Felipe, retomando, né, a gente parou aí nas portas da Guerra Fria, falar principalmente da questão do Chipre, né? Exatamente, que também é talvez o maior sintoma dessa rivalidade histórica entre turcos e gregos. A gente tem aqui, falando em Turquia pós-Guerra Fria, né, 52, depois de 52, né, que foi o nosso marco ali no primeiro bloco. Primeiro, essa questão do Chipre, né? O Chipre, para quem não sabe, é uma ilha no Mediterrâneo, perto da Turquia, inclusive, perto do Líbano, cuja população é em boa parte grega, porém também tem muitos turcos na ilha. E essas duas comunidades entraram em virtual guerra civil em 1955. Nós tivemos, inclusive, massacres étnicos, que essa situação de guerra civil durou até mais ou menos 67, com o norte do Chipre dominado pelos turcos, uma virtual separação dentro da ilha. Então foi um conflito que durou aí mais de uma década interno ao Chipre. Porém, o que acontece? Em 67, também não é coincidência, está tudo ligado, nós tivemos a instalação de uma ditadura militar na Grécia, uma ditadura militar anticomunista, também nessa questão da Guerra Fria, de países vistos como periféricos, as potências ocidentais favorecerem governos autoritários para evitarem que esses países fossem para a esfera de influência soviética, o que aconteceu na América Latina, basicamente o mesmo processo. Em 67, com a ditadura grega, nós tivemos, com o fim da Guerra Civil no Chipre, que foi visto como um enfraquecimento do governo grego, nós tivemos o golpe na Grécia, o início da ditadura militar. Em 74, nós tivemos um golpe no Chipre, na República do Chipre, patrocinado pela ditadura militar grega, e com isso a Turquia viu isso como uma interferência externa grega no Chipre, e falou, vocês podem interferir, a gente vai interferir
interferir também. E a Turquia invadiu o Chipre, e hoje o norte do Chipre é chamado de República Turca do Norte do Chipre, é reconhecida apenas pela Turquia. A comunidade internacional vê como território cipriota, o gentílico do Chipre é cipriota, ocupado pela Turquia. Essa república foi fundada em 83, após uma vitória militar turca, e essa vitória militar turca no Chipre fez a ditadura militar grega cair. Então, a ditadura militar na Grécia está diretamente ligada aos conflitos no Chipre, que por sua vez estão diretamente ligados a essa questão de identidade turca e também de uma intervenção turca. Esse conflito frio entre os dois países, e que sempre permaneceu, sempre trocaram hostilidades. Alguns anos atrás, um caça grego foi abatido por um caça turco, e depois teve digamos assim, o troco, e obviamente eles nunca arriscam uma guerra completa. A gente já mencionou isso várias vezes no Xadrez Verbal por conta da crise na Grécia. A Grécia tem um orçamento militar completamente desproporcional, justamente por essas tensões de fronteira com basicamente todos os vizinhos, mas especialmente a Turquia, que também tem um orçamento militar absurdo, também tem grandes forças militares. Então essa questão do Chipre, ela é muito importante para a gente entender a Turquia e a Grécia durante o período da Guerra Fria. E essa situação dura até hoje, esse impasse, né? Até hoje o Chipre é dividido, com a República Turca do Norte do Chipre reconhecida apenas pela Turquia. E a bandeira é muito parecida, inclusive, é uma bandeira branca com a ilha, com um crescente vermelho, sim. E duas faixas. É quase uma inversão das cores da bandeira turca. Os outros 3 eixos principais para a gente tratar aqui nesse bloco é a relação na Turquia entre democracia e autoritarismo, e o secularismo e a religião. Após a Segunda Guerra Mundial, a Turquia se tornou um país multipartidário. Anteriormente nós só tínhamos o partido do Kemal, do Mustafa Kemal Atatürk. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, a Turquia se torna um país multipartidário. Nós temos basicamente os 2 principais partidos, como o Partido do Desenvolvimento Nacional e o Partido Democrata. O Partido Democrata foi o primeiro partido, inclusive, que relaxou algumas restrições em relação ao Islã, em relação principalmente à relação em relação à relação ficou ótimo, né? Desculpem. Né? Mas principalmente na questão da relação entre Islã e política, e a vida política no país, e justamente por isso, e por questões econômicas também, porque a Turquia ela é uma montanha-russa econômica, ou ela está muito bem ou ela está muito mal, durante o período da Guerra Fria. Nós tivemos 3 golpes na Turquia durante a Guerra Fria, golpes militares. O golpe em 1960, que nós teremos um governo militar por 1 ano e meio, que vai principalmente reprimir os movimentos políticos islâmicos. Uma intervenção em 71, que é conhecido como golpe do memorando, que os generais assinaram um documento falando, olha, ou vocês põem ordem no país ou a gente vai pôr por vocês. E aí o governo se tornou um pouco mais autoritário, mas não foi um golpe direto. E outro golpe em 1980, e aí nós tivemos 3 anos de governo militar. E esses 2 golpes, de 71 e de 80, foram decorrência da Guerra Fria, por conta de grupos de esquerda, milícias de esquerda, financiados, patrocinados pela União Soviética dentro da Turquia. Por quê? Justamente por conta da posição especial da Turquia. E como você disse da questão dos mísseis, a Turquia, por controlar ali os estreitos e ser vizinha da União Soviética, os Estados Unidos colocou mísseis nucleares na Turquia no final da década de 1950. Porque os mísseis ainda não tinham um alcance muito grande, então você colocá-los mais perto do seu alvo era melhor, e principalmente porque você diminuía o tempo de reação do seu alvo. Então, com mísseis na Turquia, as potências ocidentais conseguiram atingir as principais bases navais soviéticas na Crimeia em questão de minutos. E aí, como troco, como reação, a União Soviética botou mísseis numa ilhota ali no Caribe, do lado dos Estados Unidos. E aí nós tivemos a crise dos mísseis de Cuba em 62. Né? Mas isso, os mísseis soviéticos em Cuba foram uma reação aos mísseis americanos na Turquia. Tanto que o acordo secreto
posterior foi, olha, a gente tira os mísseis de Cuba, mas vocês também vão tirar da Turquia. E foi o que aconteceu. E só adiantando para um próximo episódio de Fronteiras Invisíveis do Futebol, a Revolução Cubana, ela não era alinhada com a União Soviética desde o seu começo. Exatamente. Isso foi uma questão de sobrevivência do movimento revolucionário. Exatamente, ela se torna... tanto que, para os nossos ouvintes que, por exemplo, que prestam concurso do Itamaraty, tem uma pegadinha clássica na prova, que é marcar certo ou errado. A Revolução Cubana de 59 foi de caráter socialista. Tá errado, porque ela tinha um caráter nacionalista e anti-imperialista. Ela se torna socialista porque os Estados Unidos não aceitam negociar a nacionalização das empresas americanas em Cuba. E, por exemplo, não é jabá, tá, gente? Mas o rum Havana Club é um rum estatal cubano que era fabricado nas fábricas nacionalizadas da Bacardi, que foi para os Estados Unidos. E os Estados Unidos não aceitou negociar essa dívida, digamos assim. E aí, por conta disso, Cuba teve que bater na porta da União Soviética e falou, ajuda nós. E a União Soviética cresceu o olho e falou, a gente pode usar bem essa posição geográfica aí de vocês. Né? Então, mas aí... Mas isso a gente vai discorrer brevemente. Voltando aqui para a Turquia. A Turquia, em 82, passa pelo seu último processo constitucional, a Constituição que dura até hoje, estabelecendo a Turquia como uma república parlamentarista, e que, inclusive, em 93, elegeu como primeira-ministra, se vocês notaram o artigo, a Tansu Çiller, que foi primeira-ministra de 93 a 96, até agora a única mulher a liderar a Turquia, porém, caso de uma mulher eleita democraticamente em um país de maioria islâmica. Né? Muito antes, por exemplo, do Brasil eleger a Dilma, ou os Estados Unidos ainda não elegeu nenhuma mulher, o Reino... Não, então já estou me confundindo aqui, estou extrapolando. Né? Mas nós temos esse caso, e a relação entre o Estado e a religião ela é delicada até hoje, tanto que o autoritarismo do Erdogan é sob a justificativa de combater o avanço do islamismo. Né? O seu principal opositor, inclusive, é um clérigo. Tanto que a Turquia ela tem um cargo que seria a presidência de assuntos religiosos, que seria mais ou menos um ministério. Né? O presidência é um título que eles usam. Conhecido como Divanet, que busca discutir a secularidade, discutir e preservar a secularidade do Estado turco, que, segundo alguns movimentos islâmicos, é secular até demais. Né? Então esse é o segundo eixo aqui do nosso papo. O terceiro, para quem ouve o Xadrez Herbal, conhece bem também esse assunto, é em relação à questão dos curdos. Inclusive o próprio termo curdo, durante muito tempo, não podia ser usado na Turquia. Né? O governo turco se refere aos curdos como turcos das montanhas. Né? Ou então turcos do sul. E aí a principal questão justamente também nesse clima de Guerra Fria, os primeiros movimentos militantes armados curdos tinham orientação socialista, uma orientação revolucionária soviética, e o principal deles, que é o PKK, foi fundado em 84, e até hoje calcula-se que 40 mil mortos, tanto curdos quanto turcos, quanto vítimas de atentados à bomba, 40 mil mortos como resultados aí desse conflito. Lembrando que os curdos são a maior etnia do mundo que não possui seu próprio Estado Nacional. E, finalmente, essa questão da Turquia ter entrado na OTAN fez surgir um debate, desde a década de 1960, que é se a Turquia é um país, pode ser considerado um país europeu. Né? Uma das principais discussões atuais é justamente a ascensão da Turquia à União Europeia. Né? A gente já discutiu, vai discutir ainda mais, o acordo entre a União Europeia e Turquia por conta dos refugiados. Porém, a Turquia é um membro associado da União Europeia, no caso da Comunidade Europeia. Né? Desde 63, ela se candidata a entrar na Comunidade Europeia em 87, foi reconhecida como candidata por uma associação total em 99, ou seja, já 17 anos atrás, e as negociações formais começaram em 2005. O país que mais apoia a entrada da Turquia na União Europeia é o Reino Unido, porém gera essa discussão do que é ser um país europeu, né? Porque a Turquia ela tem um pequeno pedaço de território na Europa geográfica, digamos assim, só que os movimentos contrários à entrada da Turquia na União Europeia dizem que, além de questões econômicas, além de questões de imigrantes, estamos falando de um país cuja maior religião não é uma religião
que não é cristã, basicamente, né? É uma religião maometana. É uma religião de fora, se bem que o cristianismo também, mas enfim, não é. É um país asiático que fala uma língua asiática, embora use o alfabeto latino por conta das reformas do Ataturk, mas é um povo asiático que usa uma língua asiática. A maior parte do seu território está na Ásia. É um país envolto em questões de autoritarismo, em questões de guerras com seus vizinhos, né? E aí nós temos o conflito com a Armênia, nós temos o conflito na Síria. Então nós temos essa discussão sobre se a identidade turca perante o mundo. Se a Turquia é um país europeu, pode ser considerado um país europeu ou não, se a Turquia é parte da União Europeia ou não, e isso vem desde a década de 1960. Mas é uma discussão que surge principalmente com a Guerra Fria, porque o bloco ocidental, por assim dizer, precisa cooptar a Turquia para o seu lado durante a Guerra Fria, especialmente pela sua posição geográfica. Então são esses os 4 principais temas da Turquia hoje em dia. E aí a gente vê quase tudo isso nas notícias que a gente passa no podcast do Xadrez Herbal, especialmente em relação ao Erdogan. A questão dos curdos, a relação com a Europa, a relação entre autoritarismo, secularidade, religião e democracia, e também a questão do Chipre. Fica à vontade, meu caro Matias. Eu já falei demais. Já falou tudo e eu deixo pra você também a música de encerramento no programa de hoje. A música de encerramento, primeiro, agradecer a todo mundo que nos ouve, agradecer que todo mundo nos escreve, infelizmente. Na verdade, felizmente, de certo modo, né, não podemos mandar um abraço pra todo mundo durante o programa, não podemos mandar um abraço pra todo mundo no ar, mas agradecer a todo mundo que nos prestigia, que divulga, que ouve tanto Fronteiras Invisíveis quanto Xadrez Herbal. Se você não conhece Xadrez Herbal, um podcast semanal de política internacional, a rima é do Matias. Fique à vontade para fazerem seus comentários, suas sugestões, suas dúvidas, suas críticas. E a música que vai encerrar o programa de hoje é uma música swing de 1953, chamada Istambul. Não é Constantinopla. 30 anos depois. E que celebrava, digamos assim, de forma humorística, os 500 anos da queda de Constantinopla para os otomanos. É uma música swing, o estilo americano de música, e o release, o single original foi disco de ouro, inclusive, e a letra é de Jimmy Kennedy e a música é de Nat Simone.